Fala aí, amiguinho, tudo bem? Professor Hamilton aqui, canal Geometria Raiz. Amiguinho, hoje eu venho trazer uma parada para você, que é a condição para que um triângulo seja equilátero, se você tiver aí os vértices dele sendo afixos de números complexos, lá no plano de Arcangauss, tranquilo? Normalmente esse tipo de assunto aqui, ele cai para o concurso do IME e do ITA, tá bom? Mas se você vai fazer prova de oficial em geral, ou seja, EFON, AFA, né? É legal você saber isso aqui. Até SpaceX também, eu não sei. SpaceX cai complexos ainda? Cai, né? Cai, né? Responde aí. Cai. Cai, né? Claro que cai. Então, assim, para você que vai fazer provinha que cai em números complexos, por favor, preste atenção nesse vídeo aí. Bom, por que eu estou falando isso aqui? Acontece que tem um livro, né? Inclusive recomendo muito esse livro, é um livro que eu usei na minha época, que ele trata de números complexos, e o autor, ele prova a ida desse teorema. E aí acaba que não fica muito claro lá a volta. Eu comentei sobre isso com os alunos lá no grupo do Telegram, né, no nosso grupo aqui, o Geometria Raiz, lá no Telegram. Inclusive tem aqui o linkzinho na descrição desse vídeo para você acessar, tá bom? E aí eu deixei como exercício lá o pessoal provar a volta, né? E aí eu vou fazer aqui nesse vídeo, na real, a demonstração, né, da ida e da volta, tá tranquilo? Bom, o nosso problema é o seguinte: qual é a condição que é necessária para que três afixos no plano de Arcangauss determinem um triângulo que seja equilátero? Tem uma relação que tem que ser válida, tá? E o que a gente vai mostrar é o seguinte, que se é equilátero vai valer uma relação, e se essa relação valer, o triângulo é equilátero. Isso que a gente tem que mostrar aqui. Bom, beleza. Antes de mais nada, eu gostaria que você relembrasse comigo aqui o seguinte, ó, se eu tenho um complexo z elevado ao cubo igual a 1, significa que z ao cubo vai ser cis de zero, tá? O que significa dizer que z vai ser o cis de 2kπ sobre 3 com k pertencendo ao conjunto 0, 1 ou 2. Ou seja, k pode valer 1, 0, 1 ou 2. Bom, e quando k for 0, a gente tem o z0, a gente vai chamar isso de cis de 0, que é 1. Quando k for 1, a gente tem não Z0, Z1 não, senão você vai confundir aqui com esse amiguinho aqui. Vamos chamar isso aqui de 1. 1 vai dar cis de 0, que é 1, tá bom? Tranquilo. Bom, o outro eu vou chamar de ômega, tá? Ele é o cis de... Quando o K vale 1, então fica 2π vezes 1. Então fica 2π sobre 3, o que vai dar aqui menos meio mais i raiz de 3 sobre 2. E o ômega ao quadrado, que é o cis de 4π sobre 3. Tudo bem? Que é para quando o K vale 2. Tá? E aí a gente vai ter menos meio menos i raiz de 3 sobre 2. Tá? Então eu chamei aqui de 1, ômega e ômega ao quadrado. Essas aqui são as raízes, né, cúbicas da nossa unidade. Tá bom? E o que isso tem a ver com o nosso estudo aqui? Tudo. Bom, repara que se o triângulo é equilátero, tá? Os ângulos internos são 60 graus. Aqui eu vou adotar aqui o sentido, né, anti-horário, sendo aí o sentido positivo aí, né, a evolução dos ângulos, e eu vou associar agora aqui esses vetores através da rotação, né? Então, como é que eu vou rotacionar isso aqui? Vai ser o seguinte, eu vou usar o vetor Z1, Z2, tá? E rotacionando esse vetor de 60 graus, ou seja, multiplicando ele por cis de π sobre 3, eu tenho que achar o vetor Z1, Z3. Tudo bem? Vamos ver que relação isso aqui reserva pra gente? Bom, Z1, Z2 é a mesma coisa que Z2 menos Z1, né? Porque é assim, por definição, que se define um vetor, né? Pela diferença dos afixos associados aos pontos. Cis de π sobre 3 é meio mais i raiz de 3 sobre 2. Né? Onde cis é cosseno e seno, tá? Do ângulo. Aqui Z1, Z3 vai dar Z3 menos Z1. Tá bom? Então se eu multiplicar aqui vai ficar assim, ó, Z2 mais Z2 raiz de 3i menos Z1 menos Z1 raiz de 3i. Isso igual a 2Z3 menos 2Z1. Por que eu já estou fazendo assim?
porque eu não quero ficar operando com o denominador, portanto eu multipliquei a equação toda aí já por 2, para ficar legal, tá bom? Mano, qual é o final aqui? O final é o seguinte, 2z3 vai acabar sendo z2 mais z2 raiz de 3i, o 2z1 passa para cá, vai ficar mais 2z1 menos z1, vai dar z1, menos z1 raiz de 3i, igual a zero. Bom, legal, se eu colocar z2 em evidência, aparece aqui 1 mais i raiz de 3. Se eu colocar z1 em evidência, aparece 1 menos raiz de 3i. Né? E aqui, z3. No lugar de esse 2 aqui, eu vou colocar o 2 para lá, ó, dividindo todo mundo, já para ficar bonitinho, tá? Aí o que acontece? Agora eu vou tentar fazer aparecer aqui nessas estruturas o ômega e o ômega quadrado, né? Repara, por exemplo, aqui que se eu fizer o oposto de ômega, eu tenho esse número. Então aqui é menos Z1 ômega. Né? Repara que se eu fizer aqui o oposto de ômega quadrado, eu tenho esse número aqui, ó. Então aqui é menos Z2 ômega quadrado. E aí isso aqui é igual a Z3. Ou seja, qual é a relação que vai ficar válida aí? A relação é o seguinte, vai ficar Z3, tá? Mais Z1 ômega mais Z2 ômega ao quadrado, tá? Isso é a relação. Para ficar melhor de memorizar, o que a gente faz aqui? Vamos multiplicar essa equação inteira aqui por ômega ao quadrado, tá? Vai ficar assim, Z3 ômega ao quadrado mais Z1 ômega ao cubo mais Z2 ômega à quarta, né? Multipliquei por ômega ao quadrado. Bom, se eu multiplicar ômega por ômega ao quadrado, vai ficar ômega ao cubo. Né? E o que é ômega ao cubo? É pegar esse número aqui e elevar ao cubo. Elevar esse número ao cubo é multiplicar o argumento aqui por 3, portanto vai ficar cis de 2π, o que dá 1. Né? Então ômega ao cubo dá 1. 1. Bom, e ômega quarta? Bom, já que ômega ao cubo dá 1, o ômega quarta vai dar 1 vezes ômega. Então vai dar ômega. Então, ó. Beleza. E agora aqui Z3 ômega ao quadrado. Quer dizer, qual é a relação final mesmo? Z1 vezes 1, Z2 vezes ômega e Z3 vezes ômega ao quadrado. Reparou o que está acontecendo? Se é equilátero, vale essa relação aqui, que no fundo é essa relação aqui. Né? Então, o que acontece? Os afixos Z1, Z2 e Z3 foram multiplicados, né, por 1 ômega, ômega ao quadrado. Tranquilo? Isso é cíclico. Se eu começasse aqui de Z2, Z3, Z1, aí ficaria 1 ômega, ômega ao quadrado, sempre seguindo aí esse sentido. Tá bom? Então, agora o que a gente precisa mostrar é o seguinte, que se vale essa relação aqui, então o triângulo é equilátero. O que a gente mostrou, na verdade, foi que se o triângulo é equilátero, vale essa relação. Que era o que estava lá no livro, lá direitinho, tá bom? Bem explicado, bem demonstrado. Agora o que a gente precisa mostrar, isso é legal, ficar como exercício aí para os leitores e tal, né, para a galera que tem o livro, que é um excelente livro, diga-se de passagem, tá? Recomendo. Tá? Inclusive já falei desse livro de complexo aqui no nosso canal. Se você está interessado, pergunta aí qual é o livro no comentário, tá? O que a gente tem que mostrar aqui é o seguinte, que se vale essa relação, então o nosso triângulo é equilátero. Tá tranquilo? E é isso que a gente vai fazer agora no próximo bloco. Tranquilo? Não, pausa. Vamos lá, pessoal. Bom, vamos mostrar agora aqui se vale essa relação, então o nosso triângulo é equilátero. Bom, o que acontece é o seguinte. Eu preciso mostrar, na verdade, eu vou mostrar aqui uma parte, né, da demonstração, tá bom? E se você quiser apelar o mesmo processo aí para os outros casos, você fica à vontade. Mas o certo é o seguinte, se eu conseguir mostrar que, para mostrar isso aqui, né, eu quero na verdade mostrar que isso aqui sendo verdade, então o triângulo é equilátero, é a mesma coisa de mostrar o seguinte, que se vale isso aqui, então isso aqui é verdade. Ó. Entendeu? Se vale isso aqui, então significa que existe um vetor, né, que é resultado da rotação de um outro vetor com cis de π sobre 3, ou seja, a rotação de outro vetor num ângulo de 60 graus.
tá? O legal seria fazer isso, né, uma vez e depois fazer isso uma outra vez com uma permutação aqui entre 1 ômega e ômega ao quadrado e esses amiguinhos aqui, para você mostrar que existem pelo menos 2 vetores que são resultados de rotações de 60 graus dos vetores do nosso triângulo, tá bom? A prova é um pouquinho mais longa do que eu vou apresentar aqui, mas eu vou dar a ideia geral, né, para depois você replicar, tá bom? Legal, bom, vamos fazer o seguinte, a primeira coisa que eu vou fazer aqui com essa relação é multiplicar essa relação por ômega, tá bom? E a gente vai entender por que a gente está fazendo isso. Ó. Vamos fazer aqui, multipliquei por ômega, vai ficar Z1 ômega, Z2 ômega quadrado, Z3 ômega ao cubo. Só que ômega ao cubo é 1, tranquilo? Porque o 1 ele é cis de 0, que é cis de 2π também. Né? E cis de 2π é a mesma coisa que cis de 2π sobre 3 elevado ao cubo. Né? Então ômega ao cubo é igual a 1. Então aqui eu já vou escrever o 1. Então no fundo o que eu quero mostrar é que se isso é verdade, então isso aqui acontece. Então legal. Então vamos fazer o seguinte, ó. Quem é o Z3? Ele é menos Z1 ômega, menos Z2 ômega 2. Né? Bom, legal. Quem é o menos ômega? Bom, o ômega a gente tinha visto que era cis de 2π sobre 3, que é, na verdade, menos meio mais i raiz de 3 sobre 2. Né? Então, o menos ômega, ele é meio menos i raiz de 3 sobre 2, né? E o menos ômega quadrado, ele é, a gente tem aqui, ômega ao quadrado é cis de 4π sobre 3, que na verdade é meio, né? Menos meio menos i raiz de 3 sobre 2. O menos ômega ao quadrado vai ser isso tudo aqui positivo. Então vai ser assim, ó, meio, né, mais i raiz de 3 sobre 2. Legal, tranquilo. Bom, agora eu vou multiplicar todo mundo por 2. Né? Então vai ficar assim, ó. Cortei aqui o denominador. Ficou uma maravilha. Show de bola. Legal. Agora eu vou escrever aqui, ó, desenvolvido já, distribuir aqui, ó, Z1 i raiz de 3, né? E tudo mais. Só fazendo continha aqui, né? Z2 raiz de 3i. Isso sendo 2Z3. Agora eu vou escrever o Z1 sendo 2Z1 menos Z1. Por quê? Se eu escrever ele como 2Z1 menos Z1, eu consigo passar menos 2Z1 para esse membro aqui da nossa equação. Vai ficar 2Z3 menos 2Z1 igual a menos Z1 i raiz de 3 mais Z2 i raiz de 3. Legal, perfeito. O que eu vou fazer agora? Vou colocar 2 em evidência, Z3 menos Z1. Legal? E aqui eu vou colocar o que, ó? Z1 em evidência. Na verdade, eu vou botar menos Z1 em evidência. Vai ficar assim, 1 mais i raiz de 3. Perfeito. E lá, ó, Z em evidência, né? O Z2 em evidência. Z2 em evidência, 1 mais i raiz de 3. Legal. Bom, agora eu posso botar 1 mais i raiz de 3 em evidência. Aí vai ficar, ó, 1 mais i raiz de 3, que multiplica Z2 menos Z1. Né? E do outro lado aqui, Z3 menos Z1. Já vou passar o 2 lá para o outro lado, vai ficar assim, ó. Legal. Qual é o resultado disso? Isso aqui é o vetor Z1, Z3. Né? Isso aqui é o vetor Z1, Z2. Isso aqui, ó, é o cis de π sobre 3. Não é? Então a gente acabou de mostrar que se vale essa relação, então vale essa e, portanto, vale isso. Então o que a gente mostrou é que o vetor Z1, Z3, ele é resultado da rotação de Z1, Z2 num ângulo de 60 graus. A gente acabou de mostrar isso. Bom, se a gente fizer, se a gente conseguir mostrar através de uma outra relação, né, através das permutações aqui, ou seja, pegar isso aqui e multiplicar por ômega ao quadrado, por ômega, enfim, para tentar mostrar que no final o vetor, por exemplo, o Z2, Z3 é resultado da rotação de 60 graus do outro vetor desse triângulo, a gente consegue mostrar que o triângulo então é equilátero. Então é só fazer esse mesmo processo, tá? Para uma permutação aqui entre Z1, Z2 e Z3, ômega, ômega 2 e 1.
tá bom? A permutação que ocorre de maneira cíclica, ou seja, multiplica toda a equação, né, por uma potência de ômega. Nesse caso a gente multiplicou por ômega só, podia ter multiplicado por ômega ao quadrado, cairia numa outra rotação de vetores aqui, e aí provaria que o nosso triângulo é equilátero de fato. Beleza, amiguinho? Fica como exercício aí pra você. Te aguardo num próximo vídeo. Tchau, tchau. Fala aí, amiguinho, tudo bem? E aí, gostou? Tá tranquilo? Conteúdo maneiro pra você, né? Então me acompanha aqui todo dia, 18 horas, nesse canal aqui que a gente fala pra caramba de geometria e interpretação geométrica de problemas matemáticos pra você. Beleza? Se você tá enjoado, amiguinho, já aprendeu mais do mesmo, fica vendo geometria do jeito que sempre viu, para de sofrer, se inscreve nesse canal aqui, senta o dedo no botão do like, compartilha esse vídeo, fala desse canal para as pessoas que você conhece. Aproveita, entra lá no meu grupo do Telegram, tá bom? O linkzinho tá aqui na descrição desse vídeo. Te aguardo lá. Beijo nas crianças.